Êxodo 32. O povo viu que o tirado demorava a descer da montanha. Tirado é a tradução de Moisés. E grande monte é a tradução de Arão, o irmão mais velho dele, por 3 anos. O povo viu que o tirado demorava a descer da montanha. O povo se juntou sobre o grande monte e disse a ele: Ponha-se de pé, faça para nós salvadores que vão na nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este tirado, o homem que nos fez subir da terra de sitiado. Tá. Aqui, salvadores é a tradução para a palavra Deus que eu tenho, né? E por que que aqui está no plural? Porque aqui é um plural mais forçado, não é como a outra palavra, que dá-se a entender que é simplesmente termina daquela forma. Então, nas traduções tradicionais aqui, vocês vão ter deuses. Então ele não falou faça Deus para nós, faça deuses para nós. E o plural e o singular aqui acaba sendo interessante de se falar a respeito. Nós vamos ver mais adiante. E aqui, ó, eles falando, né? Porque o Salvador, salvação, falou, né? Que ele fez eles subirem da terra. E aqui eles estão falando o quê? O homem que nos fez subir da terra desse tirado, que seria o tirado. Então, eles falam que foi o tirado, Moisés, que tirou eles da terra desse tirado. Então, aqui é importante lembrar, porque senão dá-se a entender que é uma inconsistência bíblica. Porque em um lugar fala que foi o Salvador que tirou eles da terra desse tiado, e em outro lugar eles estão falando que foi o tirado. Aí você fala assim, poxa, mas aí você tem uma inconsistência, porque está escrito que o Salvador salvação tirou, e aqui eles estão falando que foi o tirado que tirou, que fez eles subirem da terra desse tiado. Então, mas é importante, que isso aqui é o que eles falaram, não que é o que de fato aconteceu ou como que deve se olhar a essa situação, é apenas o que eles falaram. E nós vemos muito isso ao decorrer da Bíblia. Não é porque alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que de fato é aquilo. É aquilo que ela falou ou que ela fez, não que aquilo é correto. A Bíblia ela é um livro citando o que houve, tem coisas nela que são boas, que são atitudes boas, e tem coisas delas que são atitudes ruins. E por que que isso ocorre? Para que nós sabemos a noção que as pessoas tinham naquela época, né? Por exemplo, aqui no coração deles foi o Moisés que tirou eles. Então isso já transmite para nós o quê? Que eles não estavam em sintonia com o Salvador Salvação. Então já desde aqui a gente sabe que o quê? Que eles estão fora de sintonia com o Salvador Salvação. Por isso que isso está, esse é um dos motivos que isso é citado na Bíblia dessa forma. Porque se eles estivessem com coerência, eles falariam que foi o Salvador, Deus, salvação, que fez eles subirem da terra desse tiado. Então, a partir daqui, nós sabemos que eles estão agindo com incoerência. Então, vamos prosseguir. O grande monte disse a eles: Desencaixem as argolas de ouro que estão nas orelhas das mulheres de vocês, dos filhos de vocês e das filhas de vocês, e levem para mim. Isso é interessante, e agora eu vou num escopo mais adiante. Quando, quando você passa a estar incorreto diante do Salvador e você está acostumado a ter uma vida onde você está correto diante do Salvador, aquele incômodo que você fica, ele naturalmente te dá uma vontade de não, não ficar enfeitado para sair, porque você sente que você está decepcionado, você se sente feio, né? Então é interessante como isso que foi pedido a eles fazerem, né, é justamente o um gesto espontâneo de quando você não está bem diante do Salvador, se você é uma pessoa acostumada a estar bem diante do Salvador. Quando você faz algo que desagrada a ele, você não sente vontade para quem faz isso, né, você não sente a mesma espontaneidade de se vestir bem, da coisa toda, é meio que: "Ah, você é assim mesmo", sabe, porque você sente que você está ruim aos olhos dele, então você acaba se fazendo assim. Isso é uma coisa muito interessante. E todo o povo desencaixou as argolas de ouro que estavam nas orelhas deles, e levaram ao grande monte.
Ele pegou da mão deles e formou ele com uma ponta de gravar, e fez dele um filhote de boi de derramamento. Então eles disseram: Estes são os seus salvadores, persistiu com o grande pastor, que é Israel, que fizeram você subir da terra de sitiado. E aqui, ó, lembra que é um só Salvador. Só que aqui está no plural forçado. De fato, eles usaram salvadores. Então, não só eles chamaram, né, o filhote de boi de Salvador, mas eles colocaram no plural, sendo que é sempre usado, né, o Salvador, salvação sempre usa como Salvador e nunca no plural. E é interessante porque, né, o filhote de boi também, né, quando você pega a primeira letra daquele alfabeto de pictogramas, é um boizinho num chifre, né? E olha a simbologia que a coisa em toda se encaixou, né? Quando o Cristo fala, eu sou o Aleph, o Tav, o Alfa e o Ômega, é um boizinho e uma cruz, aquelas duas letras do alfabeto pictográfico. Então, o filhote do boi de derramamento, eles escolheram justamente algo que é que o verdadeiro filhote de boi é o Cristo, né? O Alfa é o Cristo, e derramamento que sangue foi derramado lá no Novo Testamento. Então é interessante como a imagem que eles escolheram, apesar de ser incorreto eles fazerem isso, essa idolatria, chamar de salvadores, essa questão toda do plural, é interessante como a coisa foi encaminhada dessa forma. Interessante de se refletir. O grande monte viu isso e construiu um lugar de oferta na frente dele. Lembrar aqui que lugar de oferta é a minha tradução para a palavra altar. O grande monte chamou e disse: Amanhã é festa para a salvação. Eles levantaram cedo no dia seguinte e fizeram subir ascensões, e aproximaram completudes. O povo sentou para comer e beber, e pôs-se de pé para brincar. Aqui, ó, eles levantaram cedo no dia seguinte e fizeram subir ascensões. Ascensões, nas traduções tradicionais, vai estar como holocausto. Por que que é ascensões? E essa é uma... Isso é interessante, porque no português, a palavra ascender, ela tem a mesma pronúncia, mas tem duas palavras diferentes que são ascender. Uma é para subir, né, ascensão, e a outra é para queimar, quando você acende um fogo. E, e a palavra ascensão aqui, ela é uma mistura dessas duas coisas, porque é algo que sobe, que acende, mas ela também é feita com fogo, que você liga e a coisa acende. Então, assim, é melhor chamar de ascensão do que de holocausto. Primeiro que holocausto é uma palavra alienígena para o povo comum, a menos que você pare a leitura e vá e pesquise, e não tem necessidade disso. A palavra é ascensão e o texto descreve o que é uma ascensão anteriormente a isso. E aproximaram completudes. Completudes é a palavra paz. Ela também é usada no sentido de quitação. Então isso aqui é uma oferta de, é como se fosse uma é seria eles fazendo ofertas de paz, de quitar de coisas, só que ao invés de fazer diante do salvação, fazer diante daquela estátua. E é interessante porque eles estavam fazendo para a estátua, né, e não para o Salvador salvação, que é quando é feito de coração. Salvação falou ao tirado: Vá, desça, porque o povo dele, que você fez subir da terra de sitiado, estragou. Aqui, ó. Aqui é muito legal, porque aqui nós vemos o Salvador, salvação, usando o sarcasmo, né? Porque várias vezes, ao decorrer do bom livro, nós vamos ver múltiplas vezes que o Salvador vai falar que ele que tirou eles do Egito, de sitiado, que sitiado é minha tradução para Egito. Então aqui, ó, ele falando que você fez subir da terra de sitiado, né? Por quê? Porque ele sabia o que que eles estavam falando, né? O Salvador, salvação, sabe tudo. Então, ele usar essa ironia aqui, esse sarcasmo, mostra uma das coisas dele, né? E esse estragou é uma palavra interessante. Vou verificar como. Eu acho que vai estar como corrompeu.
mas o encaixe é melhor como estragou. É corrompeu, perverteu-se. Mas o que acontece? Essa é a mesma palavra que é usada para quando algo estraga. Então o que acontece? O povo estragou, porque o povo é nós somos feitos de carne, então a carne ficou estragada, o povo estragou, né? Assim como você fala, coloquei uma carne na panela, tá lá muitos dias e a carne estragou. O povo estragou. É muito. Aqui, ó. No outro é perverteu-se, corrompeu-se, mas é de fato estragou. E é interessante, porque nós somos feitos de carne. Eles se desviaram rápido do caminho que apontei a eles. E nós vamos ver que isso acontece muito. Eles fizeram para eles um filhote de boi de derramamento e se curvaram a ele e fizeram oferta de carne a ele e disseram: Estes são os salvadores dele. Persistiu com o grande pastor, que fizeram você subir da terra de sitiado. Essa palavra filhote de boi seria como se fosse novilho. Mas por que eu coloco filhote de boi? Porque a palavra novilho não é todo mundo que sabe o que significa. Se uma pessoa mais nova, ou com menos instrução, ou mais urbana, lê isso aqui e vê novilho, talvez não entenda, talvez tenha que pegar um dicionário. Então eu achei melhor colocar filhote de boi. E em muitos lugares, esse derramamento vai estar fundição, mas esse é o verbo derramar. E por que que. E daí questiona-se, né? Mas por que que você simplesmente não interpretou para fundição? Porque é uma fundição você derrama. Por quê? Derramamento, ela tem uma ligação com essa outra palavra, né? O sangue derramado, né? Aqui o filhote de boi de derramamento. Ele meio que ficou uma tentativa de replicar o Cristo, que seria o verdadeiro filhote de boi na cruz, né? E o sangue derramado dele. Então, a partir do momento que você coloca de fundição, você perde isso. Quando você usa filhote de boi de derramamento, algo foi derramado. Peraí, né? Para fundir, você precisa derramar. E de fato, o verbo que é usado aqui é o mesmo para derramar, e não para fundir. A fundir envolve um processo adiante de derramar. E se curvaram a ele e fizeram oferta de carne a ele. E disseram: Estes são os salvadores dele. Persistiu com o grande pastor, que fizeram você subir da terra desse sitiado. Salvação disse ao tirado: Eu vi este povo, e veja, é um povo de nuca dura. Tá. Esse nuca dura, eu acho que nas traduções tradicionais vai estar bastante diferente. Dura cerviz é obstinado, dura cerviz. É isso mesmo. Em algumas traduções estaria como teimoso, né? Mas, literalmente, é a palavra dura, que também é usado no sentido de difícil, e nuca. Na minha opinião própria, é uma questão de. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma nuca dura é porque ela não dobra o pescoço. Então, falta humildade. Então, ao meu ver, na minha interpretação, é isso. Sabe? Agora, me largue, para que o meu nariz esquente contra eles, e eu encerre eles. E eu vou fazer de você uma etnia grande. Agora, aqui é outra. Aqui, ó. Destrua, consuma. Esse. Mas é de fato a palavra terminar, encerrar, tá? Então eu coloquei encerrar. E nós vamos ver essa palavra em vários lugares. Encerrar é como se fosse dar fim, né? É uma outra forma de usar dar fim. Lembrando que dar fim é a forma que eu traduzo a palavra morrer. Ele teve fim. Ele foi encerrado. Mas esse é um verbo diferente daquele. E ele é usado também como no sentido de encerrar as coisas. E eu vou fazer de você uma etnia grande. Agora, essa palavra etnia eu puxei do grego. Do grego é etnos. Em vários lugares vai estar nação, eu acho. Nação. Por que que não é nação? Primeiro porque o grego usa uma palavra que é muito parecida com a nossa de etnia. E nação, no nosso, na nossa concepção do brasileiro do dia de hoje, é um país.
Isso aqui é muito mais ligado no sentido a a etnia. Então, se você mistura nação e etnia, tem muita coisa que não se encaixa. Por exemplo, no Novo Testamento lá está escrito, nação vai se levar, reino vai se levantar contra reino, nação vai se levantar contra nação. Mas para nós é a mesma coisa, tá? Um reino e uma nação é basicamente, né, um governo, etc. Agora, a etnia faz sentido, porque uma nação tem várias etnias. O Brasil tem várias etnias. Vários países têm uma etnia só, mas o Brasil tem várias. Então, fica estranho. Então, de fato, etnia. E nós vemos etnia se levantando contra etnia hoje, né? Nós vemos isso bastante na Europa, na África. Então, fica mais nítido ver o fim dos tempos quando você, de fato, coloca a palavra que é correta aqui, para aquele sentido. Então, aqui ele faria do Moisés, do tirado, uma etnia grande. Então, se ele tivesse feito isso, todo seria descendente do Moisés, tirado. O tirado enfraqueceu a face do salvação, salvador dele, e disse: Por que, salvação? O seu nariz vai esquentar contra o povo dele, que você fez sair da terra desse sitiado com grande força e com mão forte. Aí, ó, aqui ele tá falando, não, você fez. Porque os desse sitiado vão falar, dizendo: Com ruindade ele fez eles saírem, para matar eles nas montanhas e para encerrar eles de sobre a face do solo. Volte do calor do seu nariz e mude o fôlego sobre a ruindade contra o povo dele. Então, e aqui, ó, aqui é interessante, porque, ó, enfraqueceu aqui de fato é a palavra enfraqueceu, tá? Ela é usada como enfraqueceu. Em muitos lugares ela é usada como adoeceu. Mas assim, o que dá o que dá a se entender é que ele não exatamente adoeceu, ela é mais para enfraqueceu. Quando uma pessoa adoece, ela fica fraca, mas nem sempre quando a pessoa fica fraca, ela está doente, ela simplesmente está fraca. Então, não é adoeceu. Nas traduções tradicionais, eu tenho certeza que não vai estar nem enfraqueceu, nem adoeceu. Eu vou olhar aqui, vamos ver se é seu. Ela tá suplicou, 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 tá tudo suplicou. E não é suplicou, porque suplicou é outra palavra. E suplicou também não é uma palavra que nós usamos no dia a dia. Aqui a palavra enfraqueceu. E o que é enfraqueceu a face do salvação? Quando você tá bravo, você fica com o rosto, com o rosto agudo, com o rosto forte, fica tudo apreensivo. Então, quando você libera, né, quando você acalma, quando você fica mais triste ou alguma coisa assim, quando você tem você enfraquece o rosto. É nesse sentido. Então, o tirado enfraqueceu a face da salvação é nesse sentido. Pense no pai de multidões, que é Abraão, no Elihi, que é Isaac, e no persistiu com o grande pastor, que é Israel, escravos dele, aos quais você jurou por si mesmo, e falou a eles: Vou multiplicar a semente de vocês como as estrelas dos céus, e toda esta terra que eu disse. Vou dar a semente de vocês. E eles vão assumir pelas épocas. Então, isso aqui é o Moisés, o tirado, agindo pelo povo. Aqui seria seu. Não sei por que que saiu esse monte de deles. Estranho. Enfim, salvação mudou o fôlego sobre a ruindade que ele falou em fazer ao povo dele. Aqui, ó, a súplica do tirado enfraqueceu a face da salvação. E aí questiona-se: se tantas pessoas hoje fazem oração para que salvação, Salvador, Deus, tenha misericórdia sobre o povo, mas várias nações continuam assim, qual que é o motivo? O motivo é que necessita-se de um homem que está reto diante do Salvador para que ele dê essa moral toda, tá?
senão um país vai de mal a pior. E nós vamos ver um versículo falando isso mais adiante. Eu não lembro exatamente onde está. Eu poderia colocar na inteligência artificial agora para pesquisar isso, mas tudo ao seu tempo. Uma hora nós vamos chegar lá. O tirado virou e desceu da montanha. As duas tábuas do testemunho estavam na mão dele, tábuas escritas dos dois lados delas. De um lado e do outro lado elas estavam escritas. As tábuas eram trabalho do Salvador, e a escrita era a escrita do Salvador, cravada nas tábuas. Agora aqui é outro lugar que eu falo, que a palavra Deus, ela significa Salvador, porque é trabalho do Salvador, que qual que é o propósito da, da instrução que ele dá? O propósito é salvar, então é trabalho do Salvador, porque o propósito é salvação. A escrita era a escrita do Salvador, de coisas para salvar. O salvação é salvação, ouviu a voz do povo berrando, e disse ao tirado, voz de batalha no acampamento. Salvação, a salvação é o nome Jesus, tá? É o nome Jesus no hebraico. Jesus no grego é Yeshua. Jesus no hebraico é Yehoshua, tá? É como se no grego ele foi gregorizado. Então pegou-se o nome do hebraico e gregorizou, tá? Nós abrasileiramos o nome para Jesus, mas no Antigo Testamento seria Yehoshua, no Novo seria Yeshua, e no, no brasileiro, português brasileiro, seria Jesus, tá? E aqui eu coloco salvação é salvação, porque literalmente Yehoshua é salvação é salvação. No Novo Testamento eu chamo apenas de salvação, mas é o mesmo nome, tá? E é interessante porque quem leva eles à Terra Prometida é justamente esse salvação é salvação. E, olha só que interessante, esse também é um dos nomes que eu usei para traduzir Jeová, Yahweh, Jeová para salvação. Porque se o nome de Jesus é salvação, é Jeová é salvação, então eu falei assim, bom, se o nome do Cristo é Jeová é salvação, então vamos colocar salvação lá. É. Porque assim, eu queria colocar alguma coisa para não deixar de uma palavra que as pessoas não usam. Então eu falei assim, eu vou tentar. E quando eu comecei a colocar a palavra salvação no lugar daquela palavra Senhor, toda em maiúscula, depois de ter essa sacada de usar, né, porque aqui seria Yahweh é salvação. Então, a coisa toda ela começou a se encaixar. Esse foi o ponto principal de eu mudar Yahweh, aquela palavra Senhor toda em maiúscula, ou Jeová, como os testemunhos de Jeová colocam, para salvação. Que se Yahweh é salvação, então Yahweh é a salvação. E aí, conforme eu fui vendo os versículos, a coisa toda foi se encaixando mais. Ouviu a voz do povo berrando, e disse ao tirado: voz de batalha no acampamento. E outra coisa, também. Né, o nome dele sendo salvação é salvação. Salvação, quando ele fala o eu sou, ao meu ver, ele está falando eu sou salvação, que lá no Novo Testamento, que é quando eles ficam inconformados com ele. Quando eu acho que todo mundo cai para trás, se ajoelha, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o gesto que ocorreu. Então, o salvação é salvação, que é Yehoshua, Jesus do Antigo Testamento, ouviu a voz do povo berrando e disse ao tirado: voz de batalha no acampamento. E ele disse: não é voz de responder com força, e não é voz de responder com fraqueza. Eu ouço voz de responder. Responder no sentido de um respondendo ao outro. Responder com força seria tipo no sentido de batalha, porque numa batalha você recebe vozes, né, que é o berrante, que faz uma voz, que te faz responder com força ou responder com fraqueza, tipo, fuja, né, ou parta para cima.
Eu ouço voz de responder, que é simplesmente uma pessoa respondendo a outra, conversando. Poderia colocar conversa? Poderia, mas é o mesmo verbo daqui e daqui. Aconteceu que, quando ele se aproximou do acampamento e viu o filhote de boi e as danças de roda, o nariz do tirado esquentou. Ele jogou as tábuas das mãos dele e quebrou elas embaixo da montanha. Ele pegou o filhote de boi que eles fizeram e queimou no fogo, e moeu até virar poeira. Ele espalhou isso sobre a face das águas e fez os filhos do persistiu com o grande pastor beberem. Agora, isso aqui é uma coisa muito legal, mas eu vou deixar para começar o próximo episódio com isso.